Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 8 de abril. Agora na Espanha são 20 horas e 59 minutos. No Brasil, 15h59 da tarde. Gente, a BTC voltou a estressar a base da nossa cunha triangular aqui no 4 horas. Vocês vejam que a última agulhada ela tinha batido 27.859. E nessa agulhada de poucos minutos atrás, bateu 27.890. Ou seja, os fundos seguem ascendentes, os topos seguem descendentes. Só que a BTC está testando a paciência dos traders, porque hoje, nos últimos 9 dias, basicamente, quase 10 dias, a BTC está aprisionada nesse patamar de 28 mil dólares. Ora fica um pouco acima, ora fica um pouco abaixo, mas a gente não consegue se desprender desse patamar. E agora a gente voltou a estressar a base da nossa cunha. Tá muito entediante me olhar o gráfico da BTC, porque são vários dias cumprindo esse script aqui nessa reguinha. A gente já vai para o 9º dia transitando por esse patamar de 28.100 e pouquinho, aí baixa para 27, chega a agulhar às vezes para 27.700, hoje não perdeu nem 27, chegou a fazer a mínima 27.890, mas enfim, tá perdendo amplitude movimentacional. No diário, o candle de hoje acabou ficando levemente vendedor, com um corpo real muito tímido, praticamente sem pavio superior, muito menos pavio inferior, mas na projeção a nebulosidade segue ganhando espessura esverdeada, a BTC segue transitando aqui pela banda superior do canal de Keltner, desenhando também um triângulo aqui no diário, e essa perda de amplitude movimentacional vai redundar em uma coisa só, numa mega explosão. Quanto mais longeva for essa acumulação, como a gente percebe aqui nos 5 minutos, quanto mais tempo a gente ficar acumulando nessas reguinhas que se sucedem, mais violenta será a movimentação de escape, que provavelmente vai levar a BTC para 32 mil dólares. Então vocês vejam que a gente está pipocando aqui, bate na upper, bate na lower, tá muito entediante. Na seara fática, o juiz do caso Ripple versus SEC, a Ripple é a dona do código-fonte da XRP, pode eventualmente estabelecer um marco temporal, pontificando, por exemplo, que os tokens XRP vendidos após 2018 não seriam valores mobiliários e os tokens antes de 2018 poderiam eventualmente ser considerados valores mobiliários. Um escritório de advocacia está ponderando isso aqui num artigo hoje na Bain Crypto. Vamos ver se isso vai se confirmar. E um artigo aqui na Cointelegraph dando conta de que as CBDCs, que vão ser as Coin Bank Digital Currencies dos bancos centrais, vão levar ao controle absoluto dos governos. Estados soberanos da China ao Canadá, passando por Estados Unidos, Brasil, enfim, do Ocidente ao Oriente, todos estão sedentos e salivando com a perspectiva de poder controlar todos os súditos, sejam instituições, pessoas físicas, porque com as CBDCs e com o dólar digital rodando na blockchain do Banco Central norte-americano, do Fed, ou o real digital rodando na blockchain do Banco Central brasileiro, Banco Central do Brasil, ou o euro digital rodando na blockchain do Banco Central europeu, o fato é que governos saberão como qualquer instituição ou pessoa física promove o gasto dos seus recursos. O sistema atual, fora do mundo cripto, né? O sistema atual de dinheiro eletrônico, aquele que fica nos nossos bancos, né? No Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, eles são salvaguardados pelo sigilo bancário. Então, governos ou órgãos de investigação precisam obter autorização judicial para ter acesso ao seu extrato, à sua movimentação. Com as CBDCs, simplesmente tudo isso já vai estar registrado na blockchain do Banco Central respectivo. Vamos ver, na minha leitura, eu concordo com aqueles analistas que dizem que com as CBDCs, a liquidez nas DeFis, né, nas Decentralized Finance, vai explodir.
E com isso vai haver muito mais facilidade de uma troca de real digital ou de dólar digital contra a BTC, e a privacidade do dinheiro ela vai migrar da moeda fiat para os criptoativos. Por isso que os criptoativos de alta octanagem, aos quais eu me refiro diuturnamente, BTC, ETH, Polkadot, Kusama, Avax, Solana, HBAR, esses aí vão ostentar um nível de estabilidade e guardar privacidade nas transações que as CBDCs não vão mais ostentar, porque vão estar todas as movimentações estarão registradas na blockchain do respectivo Banco Central. E a SEC, com essa sanha de fiscalizatória e repressiva, por assim dizer, está preenchendo um vácuo legislativo e cripto que a eles agora nem interessa mais uma eventual promoção de um marco legislativo. O fato é que quanto mais tempo o Congresso da principal jurisdição do planeta, que é a norte-americana, demorar para ofertar um marco legal dos criptoativos, quem vai legislando ali a forceps é a SEC, a CVM norte-americana, e parece que eles estão meio que tentando defender e acomodar os valores mobiliários tradicionais dentro dessa revolução que está advindo com as blockchains. Então parece que a SEC virou uma espécie de eco onde ecoa o grito dos desesperados. Na verdade, o que a gente vê a SEC fazendo parece que é algo orquestrado pelos grandes atores de Wall Street, que na verdade já perceberam que não tem mais o que fazer. A tokenização de ativos e a migração dos ativos em direção à tecnologia blockchain é um caminho sem volta, e talvez a SEC seja o último muro que está protegendo ainda esse antigo regime, né, por assim dizer. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Arábia Saudita formaliza o ingresso dela no bloco da SCO, Organização de Cooperação de Xangai. A SCO é uma união de estados soberanos da Eurásia, integram a SCO, a Organização de Cooperação de Xangai, a China, obviamente, que fundou a Índia, Rússia, Paquistão, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão. A China, que já integra os BRICS, agora tá levando a Arábia Saudita para a Organização de Cooperação de Xangai. E isso é mais uma afronta à hegemonia diplomática, por assim dizer, e geopolítica dos Estados Unidos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. É mais um capítulo do destronamento do dólar norte-americano, porque a Arábia Saudita vendendo petróleo contra outra divisa que não o dólar só contribui para o destronamento do dólar norte-americano. E Robert Kennedy Jr. Entrou com um pedido na Comissão Eleitoral Federal nessa semana e vai concorrer à presidência dos Estados Unidos nas eleições de 2024. Robert Kennedy Jr. é sobrinho de John Kennedy, o ex-presidente norte-americano assassinado em Dallas em 63. Na época ele tinha 9 anos de idade e agora ele vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. Vamos ver se ele consegue passar pelas prévias. Mas o fato é que é icônico, mais um membro da família Kennedy concorrendo à presidência dos Estados Unidos. E a Binance norte-americana luta para encontrar um banco parceiro para que ela consiga receber e transferir o dinheiro dos seus clientes. Na verdade, nenhum banco mais quer fazer esse tipo de parceria, tamanha a sanha repressiva e fiscalizatória da SEC, da CVM norte-americana. No presente momento, a Binance está usando um intermediário para promover essas remessas, mas já esse intermediário já avisou que vai rescindir essa prestação de serviço. A principal dificuldade é encontrar um banco que atenda às suas necessidades de uma exchange cripto. A Binance americana tentou sem sucesso estabelecer relações bancárias diretas com diversos bancos que até agora não encontrou nenhum banco que fizesse às vezes e essa função de
serviço financeiro bancário de uma exchange de cripto. Tamanha a repressão e perseguição dos órgãos fiscalizadores norte-americanos. Pessoal, a BTC segue acumulando aqui no diário ancorado pela banda de VWAP mensal. Eu vou até despoluir aqui. Vocês vejam que a banda nem se movimenta, por assim dizer. Quando bate na lower, volta rapidamente para upper. Quando bate na upper, volta para lower. A gente está desenhando uma reguinha há 10 dias, basicamente. Amanhã a gente vai para o 11º dia. Tá muito entediante a movimentação da BTC. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus. Grande abraço.